Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para refletir um pouquinho à luz dos ensinamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus, a partir dos seus escritos na História de uma Alma. E hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre como Santa Teresinha se via cumprindo a vontade de Deus e como ela resolveu um problema de correção fraterna. Isso aqui está no capítulo 11, Aos que me haveis dado, é o nome do capítulo, que datado do ano de 1896 a 1897. Bom, Santa Teresinha se via como um pincel na mão do artista. O artista é Deus. E o pincel serve para que Deus possa realizar, esse divino artista, a sua obra no coração das pessoas. Ela diz: se a tela pintada por um artista pudesse pensar e falar, por certo, não se queixaria de ser continuamente tocada e retocada pelo pincel. Nem por isso invejaria a condição desse instrumento, pois saberia não ser ao pincel, mas ao artista que o maneja, que deve a beleza da qual está revestida. Então, toda a beleza da tela não é um trabalho do pincel, mas do artista que maneja esse pincel. O pincel não poderia gloriar-se da obra-prima por ele executada. Sabe que os artistas não se embaraçam, nem fazem caso de dificuldades e às vezes se dão ao capricho de escolher instrumentos fracos e deficientes. E ela ainda fala, olha, tem pincel que é mais importante, o pincel usado para dar o fundo na tela e aquele pincelzinho mais simples que é usado para o acabamento. Eu sou apenas o pincel na mão do artista. O artista é Deus. E aí ela vai usando esse exemplo e fala qual foi a primeira vez que Deus usou esse pincel. Ela lembra de um fato, e esse fato é uma correção fraterna que ela tem que fazer a uma irmã, no dia 8 de dezembro de 1892, até datado. E ela fala, olha, quando eu entrei para o convento, eu tive como companheira de noviciado, e tem até o nome dessa irmã, irmã Marta de Jesus, que entrou para o Carmelo no dia 23 de dezembro de 1887. E eu me dava muito bem com essa irmã, a gente tinha muitas conversas e tal, mas alguma coisa me desagradava no modo de proceder para com as outras irmãs. Eu desejaria que ela mudasse, embora reconheça que era muito boa a conversa com ela. Então, um dia ela falou isso para a irmã, mas de que maneira ela falou isso para a irmã? Olha, ela sentiu que a conversa dela estava parecendo mais com conversas de pessoas do mundo, né? Quando chegou a hora combinada para estarmos juntas, a pobre irmãzinha, lançando os olhos em mim, logo percebeu que já não era a mesma. Ruborizada, sentou-se ao meu lado, enquanto eu, preste atenção, é muito bonito isso, enquanto eu, apoiando sua cabeça contra o meu coração, com voz lacrimosa, lhe dizia tudo o que pensava a respeito dela, mas em termos tão delicados, e testemunhando-lhe tanta afeição, que suas lágrimas logo se misturaram com as minhas. Reconheceu com muita humildade que tudo quanto eu dizia era exato. Prometeu-me começar vida nova, pedindo-me como uma graça que sempre a advertisse de suas faltas.
Afinal, ao momento de separar-nos, nossa afeição se tornara toda espiritual e nada tinha de humana. Em nós se averiguou a passagem da Escritura: o irmão que é ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada. Isso aqui é uma situação de Provérbios, no capítulo 18, versículo 19. Uma das coisas muito difíceis para nós, para todos nós, é a convivência humana. Existem pessoas que nos desagradam pela maneira como falam, entendem a vida, se comportam. E nós também, por certo, desagradamos outras pessoas. Mas, às vezes, por medo, por respeito humano, por medo de perder a amizade e tal, a gente acaba não falando certas coisas. Há um excesso de respeito humano. E quando não se fala, a tendência da pessoa é continuar com aquele defeito, com aquela dificuldade, aquela limitação. E às vezes também, quando nós falamos, nós exageramos na dose. E aí nós erramos por excesso, por falta de caridade. Santa Teresinha nos dá uma lição. Ela falou: mas olha a maneira, como achei bonito isso aqui, apoiando a sua cabeça contra o meu coração, com voz lacrimosa, lhe dizia tudo o que pensava a respeito dela, mas em termos tão delicados, e testemunhando-lhe tanta afeição, que suas lágrimas logo se misturaram com as minhas. Tão bonito isso, né? É um crescimento das duas na fé, na amizade, na sinceridade. E aí ela continua: e então, numa tentativa de a consolar, pude explicar àquela que entre todas me destes por irmã, em que consiste o verdadeiro amor. Fiz-lhe ver que ela amava a si própria e não a vós. Expliquei-lhe como eu vos amava e os sacrifícios que me obriguei a fazer no início da minha vida religiosa, para não me afeiçoar a vós de modo todo material, como o cão que se apega ao dono. O amor nutre-se de sacrifícios. Quanto mais a alma se nega às exigências da natureza, tanto mais robusta e abnegada se torna sua ternura. Acho que nós precisamos aprender com Santa Teresinha, aprender a ser sincero nas nossas relações, nas nossas amizades. E qualquer correção que também as pessoas me fizerem a respeito das minhas atitudes, dos meus comportamentos, eu não partir para cima dela, mas aceitar isso com humildade, sabendo que é para o meu crescimento espiritual. Se eu simplesmente me calo diante do erro de alguém, de uma dificuldade daquela pessoa, eu estaria contribuindo com o pecado ou a falta de crescimento dela. Mas toda e qualquer correção fraterna deve ser feita com muito amor, conforme nos diz Santa Teresinha. Ela que se considerava apenas um pincel para que Deus, o divino artista, pudesse pintar a sua obra, a sua fisionomia em cada ser humano. Isso é muito lindo. Que Santa Teresinha nos abençoe e nos ensine a nos colocarmos como instrumento nas mãos de Deus e nos ensine também a ter uma convivência fraterna, amiga, respeitosa e caridosa para com o próximo. Fique com Deus.